Anúncio próximo, chegou a resposta. Agora, os últimos ajustes. Faltam apenas detalhes. E Vasco é salvo por contratação de lateral direito. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira, chegando com tudo após Admar Lopes se agitar no mercado e fechar contratações para o Vasco. Vamos falar bastante sobre o mercado da bola, vai e vem do Cruz Maltino, chegadas e saídas e, claro, as últimas informações do Vasco você encontra aqui no canal do Torcedor Vascaíno. Então, humildemente, eu peço para você deixar o like e também correr aqui, ó, no botãozinho escrito inscreva-se. Vamos bater juntos a marca dos 100 mil inscritos. Então, corre ali embaixo rapidinho para dar aquela moral aqui pro trabalho. A sua inscrição e o seu like são muito importantes pra gente. Bom, lembrando, né, vamos falar muito também sobre o jogo contra o Corinthians no final de semana, né? Hoje, preparação no CT Moacir Barbosa. O técnico Fernando Diniz monta o quebra-cabeça para enfrentar a equipe do Corinthians em São Januário, já com ingressos esgotados. E, claro, né, desafio do Vasco na Copa do Brasil tropeça e fica bom pro Cruz Maltino, hein? Vamos falar sobre isso também. Você que gosta de palpites esportivos, já vou deixar uma moleza para você aqui no primeiro comentário fixado. Estou deixando o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete, no futsal e quer dobrar o seu primeiro depósito. Mas melhor do que isso, a Estrela Bet, além de patrocinadora do Vasco no basquete, ela te oferece também vários prêmios. Canecas, copos, chaveiros, camisetas do Vasco no basquete e muito mais. Vale muito a pena você estar na Estrela Bet. E outra, tá? Aqui é campanha contra o Flamengo. Aqui é campanha contra a mulambada. Você que está na casa de palpite, que patrocina o Flamengo, que está dando dinheiro a rodo pro Flamengo aí, e você sabe de quem eu tô falando, começa com bet, termina com ano, sai agora. Pare de dar moral para quem dá moral para o Flamengo. Eles estão fechando o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. E você está fazendo parte, eu estou vendo. Então saia daí agora e corre para a Estrela Bet. Faça a sua parte como vascaíno. Corre aqui, ó, primeiro comentário fixado. Tira a sua banca dessa plataforma aí que está patrocinando o Flamengo, fazendo o Flamengo montar grandes times e vem para a Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado. É isso mesmo, aqui é a campanha anti-rival e sempre será. Vasco sempre acima de tudo aqui. Então, corre lá, não perca essa oportunidade. Beleza? Bom, sem mais delongas, temos vários assuntos nessa sexta-feira, então solta a vinheta, bora pro vídeo. Já agradeço de antemão o seu like lá embaixo, também a sua inscrição. Anúncio próximo, últimos ajustes, chegou a resposta. Agora faltam apenas detalhes. Admar Lopes agita o mercado e busca reforços. E claro, o vai e vem do Cruz Maltino nesse vídeo. Jogo contra o Corinthians, também previsão para o Botafogo, que foi eliminado da Copa Libertadores da América. E a moral tá lá embaixo. Vai enfrentar o Vasco no meio da semana que vem no Caldeirão. Então, ó, deixe seu like para dar aquela moral, esse vídeo está recheado de informações, né? O Vasco também foi salvo ali pelo gongo, né? E também por uma contratação de última hora. Você não está entendendo? Eu já vou te falar tudo isso aqui. Bom, olha só, falando sobre saídas, né? A gente sabe que o Luiz Gustavo está muito próximo, né, de ser anunciado reforço do Bahia, né? O Vasco vai receber aí cerca de 32 milhões de reais pelo jogador, uma contratação que divide muitas opiniões na torcida do Vasco, né? Muitos acham um absurdo, outros acham que foi um valor considerável, outros falam que o Luiz Gustavo não iria evoluir, outros falam que, enfim, tem muitas opções aí para você escolher da sua opinião, até mesmo você criar a sua para ter mais uma tese em relação a essa negociação. Bom, o certo é, o Luiz Gustavo está saindo e o Robert Renan está chegando, reforço chegando no Vasco, jogador do Zenit, vem por empréstimo ao Cruz Maltino. Observando todo esse cenário, a única coisa ruim, né, que eu analiso aqui é que a venda do Luiz Gustavo, por a gente estar no modelo associativo hoje, né, de vender o almoço para comprar a janta, vai ser uma venda exatamente para isso, para sobrevivência e não para reinvestimento. Então isso me preocupa, né, porque a gente perde um possível zagueiro promissor para comprar a janta apenas, né, para a sobrevivência. Então isso me preocupa, já que a gente não tem um investidor ainda que consiga segurar a barra financeira, salários, então o Vasco precisa se desfazer aí das suas promessas para pagar a janta, né? Literalmente, para pagar salário, vencimentos, enfim.
esse modelo realmente não funciona hoje no futebol brasileiro e a gente acaba perdendo as nossas joias apenas para sobreviver. Então isso é um lado ruim dessa negociação, na minha opinião. Enfim, se a gente for falar dos valores aqui, eu até considero, né, o valor razoavelmente bem vendido. É porque não é um jogador ainda que performou, que ainda vai aflorar, a gente não sabe, não tem a certeza absoluta sobre isso. Mas é muito contestado, né? Outros jogadores que podem sair estão na lista, né, segundo a ESPN, na lista de negociáveis, são eles: Maurício Lemos, Jean Davi, Benjamin Garré, Alex Teixeira, Lloyd Augusto e Leandrinho. Eu fiquei surpreso ao ver o Leandrinho ali nessa lista, tá? E confesso para você que se o Leandrinho é negociável e o Vitor Luiz serve para o elenco, eu não sei o que é ser normal numa análise tão simples de entender que o Leandrinho é muito melhor, infinitamente melhor, tem mais futuro, desenvolve mais, está na seleção brasileira sub-20 e tem aí uma enorme vantagem em cima do Vitor Luiz, seja física, técnica, de forma ofensiva ou defensiva. É impressionante quem fez essa análise, que o Vitor Luiz serve e o Leandrinho está na lista de negociáveis. Isso é um grande absurdo dentro de um departamento de futebol. Isso é imperdoável. É coisa que o torcedor não consegue computar. Ninguém, nem vascaínos, nem de outros clubes. É impossível computar uma situação dessas. Espero que essa lista esteja errada, né? Pelo menos o Leandrinho, né? Porque Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lloyd Augusto, Jean Davi, Alex Teixeira, Matheus Carvalho, enfim, podem ir, sem problema nenhum. Tá? E aí a gente vai falar bastante sobre saídas muito em breve, porque o Vasco também se movimenta para isso. Movimentação intensa já no final da janela, né? A gente teve o Mundial inteiro para contratar um zagueiro ali no mês de junho, aí entrou o mês de julho inteiro para buscar um reforço para a zaga, e agora o mês de agosto inteiro no final começa a agitação, né? Com muito atraso, mas trabalho sendo feito, né? Com atraso, mas está sendo feito. A gente vai credibilizar a resposta disso com jogadores novos em campo, né? Já era para estar em campo, quem sabe? Se estivesse antes, né? Não perderia para o Independente Del Valle, não se arriscaria no Campeonato Brasileiro ao ponto de estar próximo da zona do rebaixamento, enfim. Não tem como chorar pelas águas passadas. Vamos pensar no futuro. E o futuro tá aí, né? O Vasco foi salvo, né? Ontem, na janela de transferências ali dos Estados Unidos, né? Que já se fechou, se eu não me engano, porque o Cincinnati iria, né? Com toda a carga para tentar contratar o lateral direito Paulo Henrique e oferecer um salário milionário para o jogador. E eles iam ali tentar, de qualquer forma, induzir ali, né, convencer o Paulo Henrique. Mas, por conta da contratação do Dominik Maskovic, né, que é o novo lateral direito lá do Cincinnati, contratado ontem, o Paulo Henrique ficou de stand-by, ficou para depois. Então, essa contratação do Cincinnati fez com que o Paulo Henrique ficasse no Vasco, ou pelo menos, né, não recebesse uma proposta que o balançasse, né? Que eu fiquei sabendo por algumas fontes que cobrem lá a MLS, né? Entrei em contato com algumas pessoas, o salário ia girar em torno de 2 milhões e 200 para o Paulo Henrique. Bom, quase 5 vezes mais que o Paulo Henrique ganha aqui. Então seria algo grandioso para o jogador, né? Para a carreira, independência financeira e muito mais. Mas não aconteceu e não vai acontecer, porque a janela fechou lá nos Estados Unidos. Bom, falando sobre negociação, faltam apenas detalhes, né? O Vasco está muito próximo de anunciar a contratação do Matheus França. Segundo o nosso amigo Joel Silva, a situação envolve apenas os acertos salariais junto ao Crystal Palace. Tudo certo com o jogador e o Vasco, praticamente certo sim do Crystal Palace, mas o Vasco ofereceu pagar a metade dos salários, que é cerca de R$1 milhão mensais. O Crystal Palace teria recuado, falou, não, isso não, tem que ser mais. E agora começam, né, as negociações, espero que tenha agilidade, né, porque não pressa é o que mais o torcedor vascaíno tem. A gente tem o Corinthians já no domingo, o Botafogo na quarta, e reforço tem que chegar para jogar, né, não pode enrolar nesse momento de negociação. É senso de urgência nesse momento, então faltam apenas detalhes, né, ali para o Vasco se acertar com o Crystal Palace e o Matheus França ser anunciado oficialmente. A qualquer hora pode acontecer esse acerto e a gente vai estar acompanhando de pertinho para que quando ele aconteça a gente venha aqui para repercutir todo o assunto, né? Bom, situação muito delicada agora de Admar Lopes na Europa, porque tem que acertar, é uma bola final, né? A gente está chegando aí no final do mês de agosto, já praticamente chegando na última semana do mês de agosto,
E o Vasco ainda no mercado, buscando contratações. Então é um momento aí delicado para a diretoria. Não pode errar nesse tiro final, hein? São os últimos dias de janela de transferências, que não fizeram em julho inteiro, em agosto inteiro, até mesmo em junho, né? Teve aquela janela alternativa, né, de 10 dias, mais o Mundial, que todo mundo ficou parado de férias. Já poderiam estar buscando reforços ali nesse meio tempo. Não buscaram, agora ficou tudo para o final. Muita atenção, e a gente vai trazer para vocês, porque o Vasco está se movimentando, vai se movimentar para buscar mais reforços. Então não saiam daí, porque daqui a pouquinho eu estou voltando com muito mais informações sobre Vasco e Corinthians. O Vasco encara o Corinthians no domingo, ingressos esgotados. Vasco e Botafogo na próxima quarta-feira. O Botafogo caiu na Libertadores da América, e a moral tá lá embaixo. É a hora do Vasco pegar o Botafogo ali e quem sabe fazer um belo de um resultado com a moral do Botafogo lá embaixo, diante de um Vasco em São Januário, dentro, né, do Caldeirão com o seu torcedor. Bom, agora a perspectiva tem que ser boa e a gente vai estar acreditando nisso para uma virada de chave. Beleza? Daqui a pouco eu volto, com mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.